Você recebe a palavra ou recebe uma oração e você acredita no momento que você recebeu aquilo, que a palavra que você ouviu é uma verdade e que agora vai dar certo, que as coisas vão funcionar e daqui a pouco, no dia seguinte, você não tem mais essa certeza, a disposição de crer, de continuar crendo naquilo que você creu ontem, que você ouviu. Independente das circunstâncias. Independente da circunstância, porque a fé, ela não depende disso, né, da situação. Deus não muda quando as suas circunstâncias mudam. É o meu, mas pode deixar. Deus não muda, não é urgente. Deus não muda quando a circunstância muda. Então, nós precisamos continuar na mesma fé que tivemos ontem, né? Em relação a um fato, alguma situação que você está vivendo, aí você acredita, você ouve uma palavra e diz, não, Deus, Ele é o Deus que te sara, é o Deus que te abençoa, é o Deus que vai mudar, que está mudando, que está desenvolvendo na sua vida algo novo. Então você acredita, fica animado, ora ali junto com aquela pessoa que falou a palavra com você, mas no dia seguinte a situação continua do mesmo jeito, você desanima. Mas assim, a fé de uma forma natural, tu fala assim, no dia a dia, a fé em si, ela é um pouco loucura, digamos assim. Porque, por exemplo, vamos colocar a área de trabalho. Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero me estabilizar, eu quero uma profissão mais tranquila para eu viver minha vida. E aí, só que tudo tá desandando, tem dívida por tudo quanto é lado, não vê para onde correr e tudo mais, aí eu vou e oro. O Senhor é meu pastor, está escrito na Bíblia, nada me vai me faltar, e eu vou entregar. Como que é assim? Tipo, eu vou entregar. E aí, como que é o trabalhar da fé? Eu creio que ele vai suprir, mas tá tudo desmoronando. Tipo, tá tudo desmoronando. A conta tá batendo, as crianças estão chorando. Dentro de cada um de nós por dentro nós somos um espírito. E quando nós temos a fé em Jesus, já cremos que Jesus Cristo veio aqui na Terra, morreu por nós, sofreu e morreu por nós. A gente então entende que tem um Deus que nos ouve. E o fato de você buscar uma oração, buscar a palavra, buscar ouvir Deus, buscar uma pessoa que tem mais de Deus, que tem mais experiência com Deus, para poder te ajudar nesse momento, ou te orar, ou trazer uma palavra para você, isso é um indicador muito bom de que você sabe que Deus pode te responder. Ou às vezes isso também acontece com você sozinho em casa. Você não procura ninguém, mas você dentro, no seu íntimo, você sabe que tem um Deus que responde. Uhum. E o fato de você saber que tem um Deus que te responde é, é o passo mais importante, porque quando você então está na diversidade, no meio da dificuldade, a gente quer que isso seja muito rápido, que acontece agora. O socorro tem que ser agora. Uhum. E do jeito que nós queremos. E muitas vezes ele acontece, mas não é do jeito que a gente quer. Não é da forma que a gente quer, no tempo que a gente determina. Então, por isso, é preciso que a gente continue crendo naquela palavra que nós ouvimos. Né? Quantas vezes já tivemos a experiência de chegar de manhã e falar: meu Deus, hoje não tenho o que almoçar. Estava desempregado, não tinha o que fazer. Eu já tinha procurado trabalho, já tinha procurado tudo que eu podia fazer, eu já tinha feito e não tinha. Mas não era a hora do almoço ainda. Era apenas 8 da manhã. Uhum. Até às 11 tem tempo demais para Deus agir? Tem muito tempo. E a gente quer que essas coisas aconteçam. O que eu precisava? Eu precisava continuar crendo que meu Deus não vai me deixar passar necessidade. Depois que eu fiz tudo o que eu sabia fazer e não tinha mais o que ser feito, eu continuei crendo. Deus vai dar um jeito, Deus vai cuidar disso. E de fato, quando dava meio-dia, a gente estava com as mãos para cima na nossa casa, dando graças a Deus, porque o Senhor enviou, achou uma maneira, de alguma forma chegou
nós não estávamos passando fome. Minha mãe, ela tinha muita isso de confessar a palavra contrário da situação. Então, tipo, o que eu lembro, na época que a gente morava em Rondonópolis, que teve a fase da casa lá, que velha, que depois a gente foi morar lá no Gilona, naquela época, ainda tava assim, vocês eram, acho que bebezinhos, né? Na fé, digamos assim, não Estava lembro iniciando, direito, né? inexperientes. Como que foi, tipo, mãe, na sua cabeça, se é que dá para lembrar, né, que faz tanto tempo, tipo assim, o confessar contrário, porque eu lembro quando a gente morava no barracão de lona, a senhora tinha muita segurança, era uma coisa que até contra os filhos, o Danilo, tipo, chegava e falava assim, ah, mãe, eu quero comer uma bolacha, a senhora falava assim, ó, no momento, não tem, mas tá chegando, e a gente já ficava até meio assim, chateado, porque não tinha realmente, e não tinha ninguém falando que estava indo levar. Aham. Como que foi, assim? Isso eu aprendi nas primeiras reuniões que eu não tinha conhecimento da Bíblia, né? Aí a gente reunia e aprendia da Bíblia, e um dia eu aprendi que tudo era possível ao que crer. E eu tinha uma enfermidade no físico, eu fui curada ali. E assim, naquela noite, mas eu não percebi, eu só cria. No outro dia, realmente eu comecei a confessar sem perceber o estado. Eu sou sarada, eu sou perfeita. Até que eu pude ver o milagre que aconteceu na minha vida. E com isso, a minha fé, eu descobri que eu tinha uma fé no impossível. E daí tudo para mim era possível na minha fé. E aí que eu falava, tá chegando, as bênçãos de Deus está vindo para minha vida e tá tudo certo. É tipo uma inocência de criança mesmo, né? Tipo, eu tenho fé, eu vou falar com meu pai, eu tenho fé, e isso vai acontecer. Isso, prosperidade e riqueza na minha casa. Você né? aprendeu. Hoje não tem, mas o meu Deus vai criar. Você descobriu vida. que se você ler a palavra de Deus ou ouvir ela, Sim. e é uma palavra que realmente vem para criar uma expectativa, criar uma fé em você sobre alguma coisa que precisa ser realizada na sua vida, você descobriu que através dessa confissão, de aceitação dessa palavra, Sim. confessar e proceder conforme ela diz, traria o resultado que você precisava. Com certeza. Você descobriu, não? Eu descobri aí na prática. Eu fui ouvindo a palavra e confessando ela. Mas a senhora não ficava com medo? Tipo assim, você via lá que a gente não tinha comida. Não, eu não tinha medo. Eu assim, percebia, meu Deus, o que eu vou dar para os meus filhos? Né? Mas eu preferia crer no impossível que ele iria fazer. E quantas vezes chegava caixa cheia de coisas lá em casa que eu falava, mas meu Deus, eu não fiz pedido de supermercado. Alguém mandava. Falou, não sei se você está precisando, mas está aqui. Não sei se é uma doação, mas coisa de primeira, era carne, era legumes, era arroz, era feijão, era tudo de bom. Então, assim, eu comecei a crer mais e mais, meu Deus, nesses feitos, porque ele faz isso para que a nossa fé cresça, né? E uma vez crescendo, você não vai fazer troca com Deus, você só vai crer e caminhar nessa fé, que tudo vai acontecendo, entendeu? Ouviu a palavra, dá crédito nela, né? Isso. Confessa ela. Voltando um pouquinho no início, você falou, como continuar crendo, mas a dificuldade está aí. Aí comentou da... Não, você comentou falando que dificuldade, as contas atrasadas, guri chorando, assim, isso, aquilo outro. Eu entendo assim, pelo menos o que acontece comigo. Como crer, sendo que a situação Tá oposto. Tá oposto. Orei, recebi, creio que Deus é poderoso para fazer minha vida, mas tá tudo igual. Em Colossenses 3, vou fazer uma citação aqui dele, mas assim, lembrando que são coisas que algumas coisas compete a nós fazer e outras é o Senhor quem faz. E na onde nós temos dificuldade em saber o que é o certo, o que é o errado, e que é responsabilidade nossa em saber e fazer,
Por exemplo, tenho dinheiro na conta, vou para o shopping ou eu vou investir, ou eu vou economizar e poupar porque eu tenho uma família. Uhum. Isso cabe a mim fazer, Deus já mandou recurso. Então, a boa administração disso, ou a má administração, quem faz sou eu. Mas, por outro lado, quando vem a dor, é como no corpo, né? Você tem a febre. Puxa, vem a febre, cadê o remédio para cortar a febre? Não, a febre é boa, o corpo. Ela é o corpo combatendo o que há de ruim no corpo. Então, se algo está dando errado em nossa vida, em alguma situação, podemos observar se é o que nós estamos procedendo errado nas nossas atitudes, que são responsabilidade nossa, ou se é algo que está surgindo para a nossa mudança. Uhum. Entendeu? Então, das duas formas, tem intervenção nossa. Ah, se é algo que surgiu, Deus, ora a Deus, crê e muda o passo. Ah, é responsabilidade? Vamos mudar o processo, mas tudo você vai sentir um pouco de dor, tudo você vai passar por um processo de aprendizado, para que daí as coisas fluam de forma diferente. Eu creio assim, Deus faz, Deus prospera, Deus faz tudo isso. Fez a minha vida, tem cuidado de mim, da minha casa, mas assim, você tem que aprender, senão você entra em situações de dificuldade. Quando você Por fala tudo conta. num processo de dor, é tipo assim, igual um músculo, a dor do crescimento, a dor de sair do comodismo, a Sim. dor. Se você Não quer procurar dizer hoje que as tudo a gente vai pessoas. sofrer Não, uma coisa ruim. Tipo, não, eu digo assim, ó, que se você for observar, as pessoas bem-sucedidas hoje têm uma história que acaba sendo um pouco superação. dramática, superação, essas coisas, tal, tudo. Por quê? Porque teve que ter mudança. Uhum. Renúncias. Quem nós éramos levou a gente até num lugar de show, de dificuldade ou daquilo outro. E depois quem mudou ali, você assumiu uma nova identidade, uma nova vida, uma nova natureza, a de Cristo, aí te leva para outro destino. Então, você está num destino que você não gostou, você muda a forma de A rota, condução né? e isso vai ser diferente do resultado. Ou seja, os atos mudam, as suas práticas do dia a E, dia mudam o lugar que você vai. e tudo isso é por fé, Tudo né? é por fé. Uma fé no seu trabalho, uma fé num Sem fé novo você tá. endereço, numa nova cidade que você vai mudar e vai para lá e tem uma esperança ali. É um tipo Sim. de fé, é uma esperança, na verdade. Aí eu falei de Colossenses, né? Colossenses ele fala assim: não adianta você ser um bom cristão e achar que isso vai encobrir as suas falhas ou suas dificuldades. Ser um bom cristão não vai te livrar dos seus problemas, dos problemas que você cria com a sua mão, entendeu? Ou seja, Das confusões que das você mesmo confusão. Ah, cria. você vai lá, você compra tudo em 10 vezes no cartão, sendo um bom cristão e achando que não, tá tudo certo. Não, cara, vai chegar a hora que o trem vai dar ruim. Por quê? Porque ser um bom cristão não Não te quer dá dizer, não te privilégio, dá né, de fazer. privilégio de você pegar e gastar tudo e esperar cair do céu de novo. Não, não é assim. As coisas têm que ser feitas com coerência. Se você consegue, é, tem estômago para viver na fé sem ter nada na mão e não reclamar, beleza. Mas geralmente não tem, né? Então, o certo é a gente ter ali a sabedoria do Senhor, que é só Ele que também nos dá, para poder viver isso. Senão, de nós mesmos pode até entender, mas não consegue viver. Falando dessa fé aí, a gente, cada um de nós tem uma fé em nós mesmos, que eu vou conseguir, eu tenho esse potencial, eu tenho sabedoria, eu vou, e não se entregar à dificuldade, ao problema, né? Isso aí é Uhum. que toma conta da maioria das pessoas, e entra em depressão, fica em dúvida de muita coisa, mas por que que eu não consigo? Todo mundo consegue e eu não. Mas saiba que cada um, Deus deu uma porção de fé a todos, para conquistar aqui nesse mundo as coisas para a sobrevivência, para viver uma vida feliz, realizada em tudo que fizer. Então, todo mundo tem essa capacidade. Porém, tem uns que se encolhe, se fecha nisso e não deixa o agir, né? Que está dentro de você para acontecer.
né? Eu sempre fui muito prático nas coisas. Quando falava assim, ó, Jesus te ama. Eu falava, tá bom, Jesus me ama, mas eu tô aí. É. Deixado, as coisas não acontecem, tá tudo muito difícil. Ah, mas você deve orar. Já orei e não aconteceu nada. Ah, você deve crer. Mas crer eu já crio. O ano inteiro deu só ruim. Não deu nada. Entendeu? Até indo na igreja eu estava, buscando a Deus eu estava, e não chegou em lugar nenhum. Na verdade, eu não entendi ainda esse processo, não vou dizer processo, mas essa forma da fé, essa maneira de crer e confiar. Quando eu descobri que eu tendo uma palavra, que alguém me deu uma palavra, eu logo entendo que eu posso crer naquilo que eu ouvi. Então, se eu ouvir da Bíblia, ouvir da palavra, ouvir na minha consciência que Deus me ama, então cabe a mim acreditar nisso definitivamente ou não. Por quê? Porque essa palavra que Deus nos ama, ela é eterna, ela permanece todos os dias, ela está ali. Ela não muda nunca. Se eu acredito que Deus, ele me prospera em tudo quanto eu fizer segundo a sua orientação, isso é para sempre, essa palavra está ali todo dia. Então, cabe a mim crer definitivamente nessa palavra, e aí entra aquilo que nós começamos a falar, sobre a confissão daquilo que se ouve. Porque as adversidades, elas continuam, e parece que às vezes potencializa mais ainda, você está crendo que tudo vai mudar, mas as coisas estão piorando. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter uma reação pela fé sobre aquela palavra que eu ouvi. Mas se Deus diz que eu sou abençoado e que as coisas, e que ele me prospera em tudo, e que eu posso ficar curado, que eu tenho alegria, que eu tenho paz, então eu preciso crer no que Deus falou e não nos fatos que eu estou percebendo agora. Porque todos os fatos naturais, tudo que se vê, tudo que se ouve de forma natural, eles são verdades, mas não são absolutas. Por quê? Porque a única verdade absoluta é a de Deus, é o que Deus diz. Então, se eu tiver um problema, seja qual for, e eu tenho uma palavra de Deus sobre aquele problema, condenando aquele problema na minha vida, eu posso crer nessa palavra e confiar e confessar que assim é, resistindo todo o fato da verdade natural, que essa verdade natural ela vai mudar. Porque a palavra de Deus, Jesus diz, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Certa vez Jesus ia caminhando com os discípulos e passaram por uma figueira e Jesus disse, olha, procurando figos aqui não encontrei, essa figueira a partir de hoje ninguém mais coma fruto dela. Então, foram embora. E o apóstolo e Pedro, o discípulo de Jesus, ficou observando. Chamou a atenção dele. No dia seguinte eles estavam voltando. E Pedro já pensava, eu penso que ele estava pensando, amanhã nós vamos ver se essa figueira secou mesmo, se Jesus falou e aconteceu. Na volta, ele ficou pasmo porque a figueira estava seca, até as raízes dela estavam secas. Podia pegar fogo. Aí ele disse, mestre, impressionante. O senhor disse que para a figueira secar ontem, e hoje as raízes dela dá até para acender fogueira com ela. Está seca até as raízes. Jesus disse, tende fé em Deus. Tudo quanto pedires, não duvidando em seu coração, assim será feito. Ou dirás a este monte, lança-te, precipita-te no mar, e assim lhe será feito. Então eu posso pedir qualquer coisa. E esse monte que Jesus estava falando era a incredulidade. Ou seja, porque ele não creu. Jesus falou, para ele era fato consumado. Pedro não. Pedro falou, amanhã nós vamos dar uma olhada nisso. Certificar se é. Então Jesus falou, e esse monte de problema que você tem aí, que chama-se incredulidade, você devia ter crido como eu criei ontem. Mas se dependesse de você, a figueira estava viva. Porque ainda estava em questão. Porque você estava em questão, você não estava certo disso. Então, uma vez que eu tenho a palavra de Deus, não é o que eu quero, é o que a palavra diz. Tem muita gente querendo muita coisa
e querendo que Deus entre nisso e tendo fé para ter aquilo que ele quer e que Deus não disse. Uhum. Deus não disse. Eu quero que aquele meu inimigo se dê mal, que ele morra. Porque merece é morrer mesmo. Mas Deus disse isso? Ou querendo Não. por cobiça. Por... Eu quero isso aqui porque eu quero me aparecer. Você entendeu? Você está com a palavra no poder da morte ou da vida, né? Eu Sim. quero que esse meu amigo morra, né? Isso aí é uma maldade. Quem que Eu vai preciso- colher é quem está falando. Eu preciso saber se essa palavra Deus me deu. Então, quando Jesus disse, tudo quanto você pedir a Deus, crendo, Uhum. você vai receber. Não, eu Ali pergunto- Jesus estava tratando especificamente da condição da fé, do crer. E quando eu creio, eu não posso, de maneira nenhuma, permitir dúvida no meu coração. Eu creio, ele disse, você confessa com a sua boca e crê com o coração. Se não duvidar, assim será feito. Aí pode passar um dia, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. A fé é um firme fundamento. Imagina que nós temos aqui a barragem do Manso, né, da usina do Manso. Quantos anos está feita aqui lá? Ela é um firme fundamento estabelecido, já deu enchente, já choveu, já passou, já falaram que ia explodir, já saiu notícia de tudo que a barragem continua lá do mesmo jeito, porque ela é um firme fundamento. Independente da quantidade de água aumentar ou diminuir, ela continua firme. E a Bíblia diz que a fé é um firme fundamento. A fé no que Deus diz é um firme fundamento, de modo que ela não dá lugar para a adversidade. Então, se Deus diz que você é abençoado e acabou. Não importa a circunstância. E se você quer fortalecer nessa fé, você confessa, eu sou abençoado. 10 fala que não é. Você pensa que não é, mas a minha boca diz, porque meu coração crê que eu sou abençoado. Deus diz que eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo. Ou seja, do céu eu tenho todas as bênçãos. E assim será. E assim acontece também quando confessa por contrário? Também, porque você aceita a derrota. Para mim nada dá certo, tudo que eu faço dá errado. Você deixou de crer. Tudo que eu Você faço não dá errado, você permaneceu. está crendo o contrário. Cristo diz assim que Você atrai vinde a o mim mal. os cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? E esses dias nós estávamos conversando a respeito disso. E o que acontece? Às vezes as pessoas vão a Cristo querer algo, ou porque precisam, ou porque querem, ou desejam, não importa o motivo. E vamos ver como será. Entendeu? Então, Senhor, eu te agradeço. Amém. Não recebi. Vou dar meu jeito. Não senti nada. Aí eu vou lá e vou fazer do meu jeito. Né? Eu quero saber se, por exemplo, se é coisa. Deixa eu ver se eu. Não ouvi nada. Mas eu vou comprar. Eu estou com dinheiro, então eu vou comprar. Vou lá e compro. Eu vou pedir a Deus aqui algo. Não aconteceu, eu vou tentar tudo aqui. Vou fazer outras coisas. Mas falam que Deus não fez. Por quê? Porque vocês crê ou têm opções ainda que tira a sua fé de uma exclusividade de Deus. Então eu não preciso crer, né? Eu vou orar para ver se a gente vai fazer tal coisa. Cara, eu vou orar, mas Esse ano eu posso vou ir, crer. eu posso fazer, eu posso ir, posso. Então acho que é isso mesmo. Então vamos, Dani, vamos fazer isso aí. Eu não fiquei na exclusividade, porque assim, eu não fiquei na dependência do Senhor. Porque Deus fala que quando você está cansado, sobrecarregado, você está ali naquela situação, é uma situação que você não tem escolha. Entendeu? Você tem que estar como naquela posição. Você não tem escolha. Então, você não precisa estar tão mal assim. Você precisa estar decidido a depender só dele. Você pode ter toda a condição para fazer o que quiser. Não, mas eu vou ficar aqui e escutar de Deus. Deus, já me lasquei tanto por dinheiro, por falta dele. Hoje eu tenho muito dele aqui na minha conta, mas eu quero esperar do Senhor. O que eu faço para mim não entrar em problema de novo? Porque toda vez que eu tive bem, quem me pôs em maus lençóis foi eu mesmo. E aí, na hora que eu estava ruim, que eu pedi a Deus. Então, se você inverte os fatos,
Inverte a ordem dos fatores aí, você tem um resultado diferente, né? Porque a fé, ela é exercida na sua integralidade, fala, né? Na sua Totalidade. totalidade. Porque é isso que Deus quer. É uma íntima comunhão e dependência dele, e ele jamais vai nos desamparar, ele jamais vai ser tardio, né? Então, meu pai até falou esse dia, falou, não, ó, tenta de tudo, se não der certo, aí é Deus. Aí vocês vêm falar comigo a respeito de Deus, porque não adianta, se eu falar, não, vou lá ver se a oração dá certo, se não der, eu vou para o hospital. E se chegar no hospital e falar que não der também? Aí volta para Deus. Entendeu? Então a chance de dar certo, se você crer e receber de Deus, depois que você for no hospital, é maior do que antes de você ir para o hospital. Né? Em tudo, né? Geralmente todo mundo só busca no final da linha. A hora que ele caminhou, acabou o caminho, não chegou no destino, aí eu quero Deus agora, eu tenho que ter Deus. E está correto. Está correto. Não, sim, mas quando se trata da condição da fé na prática de todo dia, é muito importante a gente saber que precisa reconhecer essa fé que está no nosso coração como um firme fundamento mesmo. E você aceitar isso, né? Aceitar. Agora, aceitar a fé que temos só uma palavra e um fato da cruz, né? Porque a fé é resultado de uma obra maravilhosa de Jesus Cristo. Aceitar os fatos do Evangelho, que é Jesus Cristo, contra os fatos do mundo natural, que são as adversidades aí, os problemas, é o que precisa. Nós precisamos aceitar que Jesus venceu por nós. Então, se Jesus venceu, eu faço tudo que eu posso e continuo acreditando, porque tem uma palavra e tem uma obra que foi feita na cruz do Calvário por mim. Né? Jesus me salvou, ele perdoou os meus pecados. Então, por quê eu vou ficar com autocondenação? Não vou ficar, porque Jesus já perdoou. Eu perdoo e eu vou continuar pecando? Não, se eu quero perdão, eu não quero mais aquilo lá. Se eu não quisesse, se eu gostasse tanto do pecado, eu não queria perdão. Eu ficava com ele, né? Ficar com aquele pecado mesmo que eu estava carregando já, para quê? Mas quando eu estou cansado, eu não quero mais isso, eu então creio que Deus me perdoou e eu vivo livre disso, dessas coisas. Então a fé é um fundamento que Deus coloca no nosso coração e nós precisamos nos firmar nela e acreditar, né? E crer de fato. E isso fortalece confessando com a sua boca. E não ficar retrocedendo, né? Hoje você tem fé para isso aqui, amanhã eu já estou em dúvida. A fé é um firme fundamento, está dentro de cada um de nós para nos abençoar cada dia na nossa caminhada. Exercer essa fé e passo a passo, não é do dia para a noite, né? A minha fé é fraca. Às vezes, quando eu vejo, eu estou duvidando de novo. O que eu vou fazer, né, Dani? Persevera crendo, é melhor. Como que eu faço? Hoje eu estou tão animado na fé, ouvi uma palavra, fui no culto ontem, recebi uma oração hoje, recebi uma palavra no celular que me animou tanto, mas olha, sabe, me aconteceu tanta coisa, eu estou tão para baixo hoje, minha fé ficou fraca com esse negócio. Então você precisa, o Judas fala assim, o apóstolo Judas fala assim, que nós devemos permanecer nos guardando no amor de Deus. Né? Se conservar a si mesmo no amor de Deus. Então não dá ouvido a qualquer coisa, não se entrega a qualquer palavra. Você precisa saber que você tem uma palavra que é de Deus, firma-se nela. Evita relacionamento que vai roubar de você a palavra de Deus. Né? Esteja mais perto de pessoas que tem essa mesma fé, que tem essa mesma disposição, pessoas que todo momento que você se conecta com ela, ela está dizendo, vai dar certo, sim, Jesus disse que é assim, então vai dar certo. Agora, quando você começa a ter relacionamento com pessoas, que às vezes vai te deixar pior do que você estava, falar o contrário da sua fé, já não é interessante. No momento das suas adversidades, você tem que focar em Deus, na palavra, no que Deus diz. Por isso é muito importante que a gente tenha boas referências da palavra, boas pessoas que já têm uma certa maturidade na fé, para que possa estar nos encorajando e a gente vai de fé em fé, e daqui a pouco você vai vendo a evidência disso acontecendo na tua vida, a realidade da fé realizando
coisas na tua vida e você vai se fortalecendo cada dia mais. Que horário que é seu compromisso? 10 e meia? Não, meio-dia. Ah, Meio-dia. Trazendo um gancho para o que a gente falou no outro No outro dia, vídeo? no outro café, no outro vídeo. Se a gente levar, se a gente não deve ser levado com uma responsabilidade. Por exemplo, a nossa casa é um milagre. Por que é um milagre? Porque estarmos todos juntos hoje, reunidos aqui em amor, em comunhão, isso é um milagre. Pela vida que nós vivíamos antes. Mas qual foi o milagre? O que aconteceu? Caiu um raio do céu e bum, juntou nós tudo aqui, ficou grudado igual um meteoro aqui? Negócio... Não, não foi. Mas foi procedimento de um que não retrocedeu nunca. Se houvesse um de nós retrocedido, não estava aqui. Não digo que mas eu digo assim, o principal, a pedra principal aqui da família, o Senhor, se você tivesse retrocedido na fé, cara, tá tudo muito difícil. Ou seja, não tinha gerado, o produto da fé não tinha acontecido na família e você acharia que talvez Deus não fez. Então, como eu falei antes, muitas coisas, e para mim, muito da responsabilidade que nós temos com a fé e com a palavra, é de ter a constância de tomar uma decisão por viver isso de verdade. Porque o fato é que, eu falei também na última reunião, quando nós buscamos Deus para nós, a obra de Deus ela está apenas começando em nós. Ela não finalizou. Quando oh Deus maravilhoso, eu encontrei Deus, cara, encontrei o caminho. Não foi só isso, pronto, acabou, graças a Deus. Não, começou. Então começou aqui, frutificou a esposa, uniu o casal, selou ali com o Senhor e os filhos fizeram o que quiseram. Mas o dia que precisaram, teve um testemunho e teve uma vivência que deu testemunho do Cristo vivo na terra, para daí então, ou seja, e não foi só para os filhos, foi para muitas outras pessoas que hoje ligam, pastor, me ajuda aqui, irmão Lúcio, me ajuda isso aqui. Ou seja, por quê? Porque tem um testemunho, carrega com ele ali, não é um dom, não, mas é um testemunho da vida e a responsabilidade que ele teve com a palavra. Porque poder chegar o dia mal e falar assim, cara, podia largar tudo isso aqui, quer saber? Não quero saber disso aqui mais não. Traz a caixinha de cerveja aí. Faz isso aqui. Ou vou fazer tal coisa. Acredito que tenha passado na cabeça, sim. Mas a decisão por viver a fé não foi o caminho de facilidade. Não, vou viver em fé porque em fé é mais fácil. Não, não é questão que é mais fácil. Tudo é difícil. Não desprezar em momento nenhum aquela proposta de Cristo para nós, né? Em momento algum. Aquilo ali não foi mais opção para você. Entendeu? Não foi mais opção. Então, quando isso não é mais opção de decidir, então a gente toma uma decisão consciente de buscar a Deus, dor, dificuldade, ausência do que precisa, fato, nada muda, chovendo, fazendo frio, fazendo calor. E aí você vai rompendo os limites e aí você vai entendendo como funcionam as coisas. Então, até onde o seu inimigo pode te atacar, de que jeito, cadê? Na Bíblia está aqui os limites, onde que ele pode atuar. Então, você pode ir nessa divisa, ficar aqui tranquilo, que aqui você está guardado. Mas ali você fica. Então, para mim, é isso. É mais. É um negócio assim, é uma responsabilidade tamanha a vida da fé, que não é só, oh Deus, meu pé está doendo, eu queria que curasse meu pé. Ô Senhor, eu queria comprar aquele carro, aquela casa, eu queria um marido, eu queria uma esposa, eu queria um filho, eu queria uma viagem, eu queria. Não é isso. Mas a vida em Cristo produz tudo isso
e mais um pouco. Uhum. Isso aí. Vou ler um versículo aqui, porque eu vou ter um compromisso agora. Uhum. Jesus disse em Marcos 11, versículo 24, assim: portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Então a fé nos leva, nos aproxima de Deus, e tudo quanto nós falamos, tudo, é tudo. A Bíblia está dizendo que é tudo, tudo dentro do campo dentro do reino de Deus, relacionado à fé, ao amor, né, à vida, o bem-estar, tudo que, que está no reino de Deus. E no mundo, as coisas naturais que passam pela palavra de Deus. Então, se Jesus diz que se não duvidarmos, teremos, então nós temos uma palavra, oramos sobre aquela palavra e ponto final. Agora, eu agradeço a Deus sempre, que o meu Deus é por mim segundo a sua palavra. E assim será. Vamos continuar crendo? Amém. Aleluia! Continuarmos na fé. Amém. Não tem outra opção, não, né? Não tem. Não. Não muda. É crer, porque Jesus fala que a fé tem uma grande recompensa. Eu creio assim. Então vamos. Glória a Deus. Pronto. Amém. É isso aí. Pai maravilhoso, muito obrigado por esse dia que Obrigado. iniciou na tua graça, nos seus cuidados. A nossa vida está escrito que o Senhor já colocou o nosso nome no livro da vida. Tudo está consumado em Cristo Jesus. Assim eu creio, Pai. E assim nós procedemos em teu nome. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Muito obrigado pela vida, pela paz, pela alegria, pela saúde, pela prosperidade que vem do céu sobre cada um de nós. Em Amém, nome de Jesus. Graças Amém. a Deus. Amém.